no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Podeis assentar, desocupando as suas mãos. Você aplauda Jesus bem forte. Oh glória! O texto que lemos é um texto base, principal da igreja primitiva. Percebamos que quando está se narrando Atos capítulo 2, antes desse tempo não se existia a igreja. A igreja vai nascer em Atos capítulo de número 2. Eles se reuniam nas sinagogas, se reunia em vários ambientes, mas não tinha igreja para eles se reunirem. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo 1, versículo 8 de Atos, sobe em ascensão, e quando ele está prestes a subir, ele vai dizer aos apóstolos, aos seguidores, e cerca de 500 irmãos, vai dizer a eles: mas vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que Jesus dá as últimas instruções aos seus seguidores, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e a Bíblia diz que ele sobe em ascensão, mas ele deixou uma promessa aos apóstolos e acerca daqueles 500 irmãos. A Bíblia diz que era necessário eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Percebamos que esse poder não vem das laterais, esse poder não vem de baixo, esse poder vem de cima. Por que esse poder vem de cima? Porque ele vem para te revestir, ele vem para te habilitar, ele vem para te dar habilidade nas ferramentas e talentos que você muitas vezes já tem e muitas vezes não consegue fazer uso delas. O que me chama a atenção é que Jesus sobe em ascensão, dando as suas últimas instruções, e a Bíblia diz no capítulo 2 que, se cumprindo o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que todos estão reunidos no mesmo lugar. Eles não estão um na direita, outro na esquerda, eles estão reunidos no mesmo lugar. Para quê? Para receber a promessa de Joel 2:28: derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Perceba que esse derramamento não é só para apóstolos, para presbíteros, pastores, missionários. O derramamento do Espírito é sobre toda a carne que abrir a porta do seu coração e ter a paixão, a sede, a fome do Espírito, enchê-lo ao ponto de ele manifestar o poder de Deus. O Espírito vai entrar, o Espírito vai revestir, o Espírito vai encher, para que você se torne um instrumento avivalístico aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você cursa, aonde você transitar. As pessoas te conhecerão pela presença manifesta de Deus na sua vida. E perceba que, se cumprindo o dia de Pentecostes, estão todos reunidos no mesmo lugar, porque é impossível, oh aleluia, como igreja militante, o Senhor derramar um avivamento com cada um em uma visão, com cada um debaixo de um propósito. Não, nós precisamos estar reunidos no mesmo lugar, tendo a mesma visão, tendo o mesmo entendimento daquilo que Deus quer de nós como igreja. Muitas vezes nós estamos no seio da igreja, chegamos aos cultos na igreja, mas não entendemos qual é o propósito do amigo Espírito Santo na nossa vida como igreja. E nós precisamos entender qual é o propósito primário do amigo e doce Espírito Santo na minha vida, para que se cumpra Joel 2:28, para que se cumpra Abacuque 3:2,
2: aviva, ó Senhor, a tua obra. Por que Abacuque está orando e dizendo: Senhor, aviva a tua obra? Ele está orando assim porque um dia aquela obra foi avivada, mas agora está vivendo dias em que não tem avivamento, está vivendo dias em que a presença de Deus não se move. E o que me chama a atenção, isso é propício muitas vezes na nossa caminhada, diante do nosso amadurecimento espiritual. Existem algumas pessoas que dizem assim: eu não sei para que tudo isso, eu não sei para que esse movimento, eu não sei para que esse glória. Irmãos, vamos entender algo: cada um de nós temos uma necessidade em Deus, cada um de nós temos um propósito diante de Deus. Eu dizia a Nath ontem à tarde que aquele que muito recebeu amor vai conseguir dar amor, mas quem não recebeu amor não vai conseguir gerar ou liberar amor sobre alguém. Quem não recebeu misericórdia não terá misericórdia de ninguém. E é por isso que nós precisamos compreender, como igreja, qual é o nosso papel no avivamento, qual é o nosso papel, porque se nós estivermos reunidos no mesmo lugar, vai acender a chama que um dia ardia dentro de você e que porventura hoje pode ter se apagado. Talvez você era alguém que marchava na presença de Deus, talvez você era alguém que falava na língua dos anjos e hoje você tem resistência em falar em línguas, você tem dificuldades de dar liberdade à ação do Espírito, mas eu venho aqui te dizer com muita propriedade que o Espírito é aquele que tem o controle da sua vida. Ele quer voltar a se relacionar com você no nível em que você se relacionava, no nível em que você chamava Ele para o seu quarto, no nível em quando você estava adorando a Deus, lavando as louças, Ele descia e você sabia que era Ele. No nível em que você pegava a Bíblia para estudar, para meditar nela, e ela gerava vida em você. Estão todos reunidos no mesmo lugar. Está tratando de uma igreja espiritual. Quem não é espiritual vai ter dificuldade de se relacionar com quem é natural. Se você colocar alguém natural para relacionar com alguém espiritual, o natural vai falar de coisas naturais, o espiritual vai falar de coisas espirituais. E você vai perceber que mais cedo ou mais tarde o diálogo vai acabar. Por quê? Porque não está tendo o mesmo nível espiritual. A igreja de Atos é uma igreja poderosa no avivamento, na presença do amigo Espírito Santo. E algo me chamou a atenção, por quê? Porque eles viviam cheios do Espírito. Aleluia, Pai. Eles não viviam de vez em quando, num congresso. Eles não estavam cheios de vez em quando, porque a nossa vida precisa, mesmo nos dias mais difíceis, nós precisamos estar cheios. Porque no dia contrário, no dia mau, no dia adverso, se você estiver cheio, você vai passar pela circunstância e você não vai sentir o processo que você está passando. Sabe por que tem gente que passa alguns processos e cai no meio dos processos, não consegue romper? Porque não estão cheios. Quem está cheio compreende a perda de alguém, por mais dolorosa que ela seja. Quem está cheio, a Nagaiaçúbria, tem o entendimento que o tempo que ele está aqui nesta terra é passageiro e que ele precisa desfrutar de todos os dias como fosse o seu último. Quem está cheio carrega uma paz, uma alegria na alma que o mundo não dá bebendo, que o mundo não dá fumando, que o mundo não dá se drogando, que o mundo não dá se prostituindo. Por quê? Porque o Espírito Santo desce e enche. Vive uma vida cheia do Espírito Santo.
Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Porque quando outrora estávamos lá fora no mundo, nós vivíamos uma vida cheia daquilo que nós vivenciávamos lá fora. Uma vida cheia de pecado, uma vida de erros, uma vida de ignorância, uma vida de falta de conhecimento, uma vida de falta de temor. Mas desde o momento que você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo pousou, alabaiacebe, canto, revúcia na sua vida. Desde quando você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito começou a andar com você. Alabaiatéria salacanda. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Segundo, viva unido ao Senhor pelo Espírito. Não tem como eu andar de forma unida ao Senhor se não for pelo Espírito. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar. É mais ou menos assim. Você apresenta a oração, eu apresento a oração imperfeita, e o Espírito Santo pega aquela oração e ele vai consertando ela e levando da maneira que precisa ser levado ao Pai. Então, quando o diabo ou pessoas tentarem colocar na sua cabeça que você não sabe orar, você pode responder não sei mesmo, mas o meu amigo doce Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis, e ele conserta a minha oração e leva junto ao Pai. Viva uma vida cheia. Segundo, viva unido ao Senhor pelo Espírito. Porque quando você está vivendo uma vida cheia do Espírito e unido ao Senhor, porque o Espírito vai te unir ao Senhor, você vai andar como Cristo andou. Eu vi uma postagem esses dias de um cantor gospel, de muita relevância no mundo gospel, e ele postou a foto de um grande missionário que já dorme no Senhor. E ele dizia na frase, no rodapé daquela foto: este homem foi o único homem que eu conheci que andava como Jesus. Porque quem tem o poder de fazer isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo pode trabalhar em você desde que você diga: trabalhe, pode fazer o que o Senhor quiser. E ele pode trabalhar em você em altos níveis, ao ponto da sua velha natureza não ter mais força. Toda vez que a nossa velha natureza quer reagir, é porque falta poder de Deus. É claro que nós, como cristãos, não podemos tramitar nessa terra e, dentro de situações e causas, sermos tratados como pessoas bobas, sem entendimento, sem conhecimento. Não, você tem conhecimento. Na hora de responder em alto nível, você vai ter como responder em alto nível. Agora entenda, o Senhor quer que você viva uma vida cheia do Espírito, para você se relacionar com Cristo, que morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Glória a Deus. Agora, isto é uma igreja cheia, porque primeiro, eles vivem cheios do Espírito. E quem é cheio do Espírito vai consumir menos coisa desta terra e vai consumir mais coisa do céu. Quem está aí, diga glória. Quem vive uma vida espiritual, por mais que ele tenha o seu momento de lazer, que precisa ter, por mais que ele tenha os seus momentos e precisam ter, entenda isso. Não estou dizendo que você tem que virar um anjo. Eu estou dizendo que você precisa manter a sua vida espiritual. Demônios não caem, cadeias não caem, grilhões não caem, enfermidade não desaparece se a gente não for cheio. Você precisa ser cheio. Terceira coisa da igreja espiritual: ela vive pregando a palavra de Deus. Quem é cheio, prega a palavra de Deus.
Porque muitas vezes, durante muitos anos, se fez muita confusão no sentido de ser cheio do Espírito e viver o mover do Espírito. É muito bom ver os irmãos sapatear, pular, rodar, pegar fogo. Melhor ainda é ver eles cheios e pregando a palavra. Cada oportunidade que a você é oportunizada, você vai falar do que Jesus fez na sua vida e do que Ele pode fazer na vida daquela pessoa. Então, quem está cheio, como uma igreja espiritual, ele prega a palavra de Deus. Prega a palavra. Muitas vezes, algumas coisas vão ter efeito. Orar por alguém tem efeito, interceder por alguém tem efeito, mas quando você prega a palavra é semeada, e uma vez a palavra semeada, pode passar 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos, a semente pode estar lá, e na hora dela, no tempo do Senhor, ela pode germinar e produzir o fruto necessário. Pregue a palavra. Quem é cheio do Espírito, prega a palavra. Pregue a palavra. Pregue o que Jesus fez na sua vida. Ou você se esqueceu, ou você abriu mão de tudo aquilo que Jesus fez por você. Se nós voltarmos ao nosso passado e trazer à nossa memória quem nós éramos sem Jesus, talvez muitos de nós que aqui estamos não estaríamos mais aqui. Então pregue a palavra que te resgatou, a palavra que te transformou, a palavra que te norteou, que é nortear outras pessoas. Não é o apóstolo que transforma, não é o pastor Sebastião, não é a bispa, não, é o poder da palavra. Aleluia, Jesus. É a palavra, não é a minha oratória, a minha retórica, a minha eloquência, não é a sua unção na adoração, é a palavra que transforma, a palavra pega o mais vil pecador, transforma-o e faz dele um grande instrumento na casa de Deus. Aleluia. Esta é a igreja que Atos está vivendo, uma igreja espiritual, que quando se apresenta uma causa, uma peleja, não tem desculpas. Não, eu não vou fazer, não vou realizar. Não, a igreja de Atos não é assim. A igreja de Atos é cheia. A igreja de Atos cheia tem compromisso e responsabilidade com aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Não pensemos nós que o céu não vai requerer de nós o que foi confiado nas nossas mãos. O que foi confiado nas minhas mãos, você não vai poder responder por mim, e eu não vou poder responder por você. Então, viva uma vida cheia do Espírito Santo, viva unido ao Senhor pelo Espírito, viva pregando a palavra. 4. Vive em progresso constante. Gente que está na igreja e não tem crescimento constante, progresso, é porque falta o Espírito Santo. Você viu uma pessoa há um ano, você volta e vê ela está do mesmo jeito, não teve progresso, porque falta a manifestação do Espírito Santo dentro dela. E muitas vezes nós nos deparamos com essas limitações. Pessoas com 10 anos de crente e não progridem, 20 anos de crente e não progridem. Você precisa ter fome do amigo e doce Espírito Santo. Você precisa ter fome de avivamento.
porque os dias maus vão chegar. Há 3 anos atrás, vai fazer agora em dezembro, o dia mau chegou para a minha vida, chegou o dia mau para a minha casa. E aonde eu vou pregar, eu estive esses dias em Telêmaco Borba, e aquela igreja, quando me recebeu, ela disse: nós oramos pelo teu filho até na última hora. Então entenda, o que eu quero dizer para você é que quando você se enche de Deus, quando vier o dia mau, o dia da perda, o dia da adversidade, você vai estar cheio e vai ter estrutura e suporte para passar por aquilo. Você vai ter gente que vai orar por você sem você saber. Tem gente que intercede para você e você nem sabe. Tem gente que ora por você e você não tem nem ideia. Mas eles estão lá. Os chamados intercessores são aqueles que compram guerras no mundo espiritual, que diz assim: Senhor, eu não abro mão daquela irmã, Senhor, eu não abro mão daquele irmão, Senhor, eu não abro mão daquele jovem. Entra lá, quebra a cadeia. Ele está travando uma batalha para que aquela vida seja tocada, alcançada e que ela cresça na presença de Jesus. Porque qual valia teria para nós se reunir aqui 2 vezes? Não são 5, não são 4, não são 3, são 2 vezes. E a gente não progredir. Tem gente que parece que está andando para trás. E o céu te convida a andar para frente. Ah, apóstolo, mas o senhor não sabe da batalha. O céu sabe. O céu quer que você mergulhe. Você não vai perder nada em mergulhar, em se envolver com o amigo Espírito Santo. O que nós não podemos aceitar é os anos passarem e a gente não ter conhecimento bíblico, não ter vida de oração, não ter vida de jejum, não ter vida de busca, não ser visitado, não ser batizado com o Espírito Santo, não falar em línguas, não orar os enfermos não serem curados, porque não há progressão. E durante muitos anos a gente muitas vezes limita, achando que o lugar pequeno, que o lugar onde tem poucas pessoas, é muito mais difícil de se manifestar o poder. Engano nosso. Seymour, nos Estados Unidos, na Califórnia, na Rua Azusa, durante 3 anos e meio, ele fazia cultos de avivamento. Pessoas saíam de toda a Europa, de todos os países, para ir naquele culto, porque eles ouviam nas suas nações que quem ia naquele culto era batizado com o Espírito Santo e fogo, e saía falando em novas línguas, e dali o Senhor comissionava a gente para entrar em outros países. Foi assim com os suecos que vieram para Belém do Pará, porque eles foram cheios, e o país que o Senhor deu a eles foi o Brasil. Entenda, não é o espaço, é você. O comprometimento de se relacionar em alto nível com o Espírito Santo é meu e seu. Nós temos que ter aquele pique, que quando a gente está indo, caminhando demais para o lado natural, o pique tem que... eu passei hoje o dia inteiro sem orar. Como disse a pastora era assim no culto da família, deitou e dormiu, acordou melhor e dormiu sem dobrar o joelho. Falta de relacionamento. E nós vimos recentemente um avivamento que não foi dentro de uma igreja, foi dentro de uma faculdade, e que durou cerca de 10, 12, 15 dias, e pessoas saíam de todos os lugares para participar daquele avivamento.
Você não precisa sair daqui de um lugar para o outro para buscar avivamento. Você precisa buscar avivamento individual. E me perdoe a minha fala. Eu não acredito que alguém pode receber avivamento se não ora, se não jejua, se não cultua, se não lê Bíblia. Não tem outro caminho, irmão. A nossa regra de fé é a palavra. Se a gente não cultua, se a gente não congrega, se a gente não ora, se a gente não participa dos grupos, automaticamente você vai ficando, como diz lá fora, ao Deus dará. Agora, quando você está se envolvendo, você vai progredir. Tem coisas em você que vão ser acrescidas. O texto diz: eles estão reunidos no mesmo lugar. Em quinto, eles vivem em meio aos sinais e maravilhas. E existem alguns irmãos que até pregam, e tem hora que a gente ouve uns negócios que a gente fala: meu Deus, tem misericórdia. A gente não vê mais sinal nem maravilha. Oxe, como é que não vê? Sinais e maravilhas estão acontecendo constantemente no nosso meio. Quando você ora por alguém, que muitas vezes chega aqui os pedidos de oração para a gente orar, passa pouco tempo, vem a resposta. O sinal aconteceu lá, maravilha aconteceu lá. Talvez as pessoas querem ver os sinais aqui dentro. Talvez, e não sou contra, porque verdadeiramente tem que começar daqui de dentro. Mas nós não podemos usar a verbalização que não tem sinais e maravilhas. O Senhor me sustentou diante de 4 perdas. É sinal e maravilha dele na minha vida e na minha casa. Tem coisa que acontece na tua vida, detalhes, coisas pequenas, que para você passa desapercebido, mas é sinal de Deus. É maravilha, é manifestação das maravilhas de Deus. Verdade, Deus. Coisas que você fica maravilhado. Santo. Que você diz assim: olha, Deus entrou lá e fez. Glória. Na sexta nós tivemos a alegria de subir a montanha pela primeira vez com a irmã Fátima. Uma maravilha, um sinal. Quantos anos a senhora tem, irmã Fátima? 59. Primeira vez no monte. Viveu a experiência dela lá. Entenda, os sinais e as maravilhas estão acontecendo. Quando você pega o seu carro e Deus te dá um livramento lá, sinal de alguém que está orando ou intercedendo, ou você mesmo que orou. Não pegue as estradas sem orar. Olhe dentro do carro. Não pegue estradas sem orar. Porque nós somos cheios. Ore. Não é para você entrar no manto lá, não é para você orar racional. Senhor, me livra. Eu estou indo para tal lugar, me leva e me traz. Esconda esse carro do acidente. Você precisa entender os sinais. Os sinais espirituais estão acontecendo. Quanta gente foi para o hospital e não voltou. Quanta gente que passou lá na beira da sombra da morte. O Senhor falou: sinal, maravilha, volta. Nós precisamos entender isso como igreja espiritual. Uma alma que entra, uma vida que se achega a você para um conselho que vai sair da sua boca, vai nortear a vida daquela pessoa. Termino para me orar por você. A igreja espiritual vive na doutrina e na oração. Doutrina não é uso e costume, é ensinamento da palavra. São pessoas que recebem o ensino da palavra e não abrem mão da oração. Palavra
e oração. Oração e palavra. Vai gerar o quê? Avivamento. Não abra mão de meditar na palavra. Hoje está tão fácil. Não tem tempo para ler? Põe um fone no ouvido. Arruma uma Bíblia de áudio. Põe um áudio no ouvido. Hoje eu vou meditar em 3 livros de Gênesis. Põe um fone no ouvido. Não deu tempo de você ler? Ouça. Bem-aventurado é o que ouve e guarda. Tem gente que não sabe ler, mas ele ouve e guarda. Aleluia. Eu conheci uma irmã em Belo Horizonte, quando ali residia, que a irmã conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ela não sabia ler. Um dia eu sentei com ela e falei: mas por que a senhora conhece a Bíblia inteira? Eu ouço e guardo. Eu ouço e guardo. Guarde a doutrina da palavra. Existem lugares que não tem mais palavra. Guarde a palavra, porque o que vai nos manter de pé é a palavra. O que vai nos fazer passar pelos vales é a palavra. E qual vai ser o seu combustível? Oração. Oração. Se relacione com Deus no seu quarto, no seu secreto. Faça parte das orações na igreja. Faça parte dos propósitos da igreja. Não seja como uma ovelha desgarrada que está muitas vezes dentro do aprisco. Decamando e que fácil. Se envolva. Não abra mão da palavra. Existe uma geração que, se alguém perguntar para ele 3 perguntas bíblicas, ele não sabe responder. E para nós é uma vergonha. Por quê? Porque se nós cremos na palavra e temos ela como manual da nossa fé, nós temos que conhecê-la. Porque senão as pessoas vão pregar coisas para você e você vai dizer: amém, assim seja. Não está na Bíblia. Como é que assim seja? Que nessa noite você entenda: o Senhor quer avivar a sua vida, mas você precisa ser uma igreja espiritual. Está chegando a hora de vir para o culto. Comece a ambientar o seu lar. Comece, porque o culto não começa aqui. O culto começa lá na nossa casa. É na preparação nossa para vir para o culto. Senhor, hoje eu vou te adorar, vou te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa. 6 meses de 2024 terminaram. Não vão voltar atrás a partir de meia-noite. Não vão voltar um dia. Não vai voltar uma hora. Quem fez durante os 6 meses fez. Quem não fez, ficou sem fazer. Quem progrediu, progrediu. E aí eu estou falando espiritualmente. Porque o que adianta o homem crescer financeiramente, materialmente, conhecimento, e quando tocar a trombeta, ele não ter direito de passar a eternidade com o Senhor?